aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu trago a maneira mais agressiva de você jogar contra a Ruy Lopes, a variante da defesa Schliemann. Não acho que vocês já tenham ouvido falar, pois vamos logo para ela. Peão E4, peão E5, cavalo F3 atacando o peão de E5, cavalo C6 defendendo o peão, bispo B5 é a Ruy Lopes, eu tenho certeza que muitos de vocês têm dificuldade de jogar contra ela, independente se você é um jogador iniciante, intermediário ou de nível avançado, a Ruy Lopes ela é relativamente difícil de enfrentar, caso você não conheça toneladas e toneladas de teoria, é uma das linhas mais teóricas de todo o xadrez, e o lance que eu vou recomendar hoje é o lance que tem a maior taxa de sucesso aqui na base de dados do Lichess, é o lance peão F5. Essa daqui é a defesa Schliemann, também conhecido como gambito Janisch. Qual é a ideia desse lance? Muito similarmente a um gambito Rousseau ou a um gambito Lucchini, os dois que eu já cobri aqui no canal, o peão de F5 não pode ser capturado, portanto esse não é um gambito verdadeiro. Essa variante na realidade é um tanto quanto sólida e o jogador de brancas ele precisa responder defendendo o peão de alguma forma, ou com o peão D3 ou com o cavalo C3. Capturar o peão vai levar à desvantagem e nós já vamos ver por quê, ok? O que é que acontece? Essa daqui é uma das escolhas de defesa contra a Ruy Lopes de Teimour Radjabov, que foi um jogador do top 10 por muito tempo, jogador com quase 2.800 de rating, e isso por si só já demonstra que esse não é nenhum ataque maluco que não tem nenhum tipo de respaldo teórico, certo? Isso daqui na realidade é muito sólido e ao mesmo tempo tira completamente o seu adversário de preparação, porque pouquíssimas pessoas jogam ou entendem os temas dessa defesa. Pois vamos às ideias principais. Caso o peão capture o nosso peão de F5, o que é que acontece? Na realidade, nós podemos simplesmente avançar o peão, similar a um Rousseau, e aqui esse cavalo não tem boas casas. Olha só, o nosso cavalo de C6 controla bem a casa de E5, controla bem a casa de D4, e a nossa dama controla bem a casa de G5 e também a casa de H4. Por consequência, o cavalo não tem para onde ir. Seu adversário, então, tem três alternativas. Ou ele toma o cavalo, na expectativa de gerar alguma dessas casas para o próprio cavalo, ou ele volta o cavalo dele para G1, que é a alternativa mais fraca, na qual as pretas vão totalmente dominar, após cavalo F6, D3 e D5, e agora as pretas vão recuperar o peão, abre aspas, gambitado, bem como ter um controle absurdo aqui do centro, com dois peões centrais extremamente fortes, vantagem de desenvolvimento e basicamente todas as vantagens que se pode pedir em abertura, a não ser que o adversário pendure uma peça, essa seria uma vantagem a mais aí, ou senão ele pode jogar algo como dama para E2, para tentar cravar o peão ao nosso rei, essa daqui sendo a alternativa mais forte do nosso adversário. Mas vamos dar uma olhada uma por uma, certo? A gente já olhou o que acontece se o cavalo voltar para G1, mas o que acontece se ele tomar o nosso cavalo? Aqui existem duas alternativas, ou você recaptura com o peão de D, e agora a casa de D4 não é mais uma alternativa para o cavalo do nosso adversário, então o cavalo ele precisa vir para E5, ou senão ele joga dama E2 agora para cravar o peão de qualquer forma. Se ele jogar algo como cavalo E5, aí nós podemos simplesmente recapturar o peão que nós gambitamos e estamos numa posição muito mais confortável. Se ele joga o dama E2, agora nós precisamos lidar com a cravada e defender o peão. Só existe um lance que faz isso, que é o lance dama E7. E aqui o nosso adversário vai finalmente poder tirar esse cavalo daqui para uma casa melhor, que seria a casa de D4. E quando ele jogar esse cavalo D4, nós vamos jogar para botar pressão tanto no cavalo quanto no peão de F, por exemplo, com dama E5, e a posição está completamente tranquila de se jogar. Nós induzimos algo como o peão C3 aqui, e a posição está sossegada de se jogar para as pretas, certo? Então, peão C3, podemos jogar bispo por, podemos jogar C5 para que ele tenha que movimentar o cavalo novamente para depois tomar isso daqui de bispo, e basicamente não temos problemas porque o adversário já errou na abertura ao capturar o peão de F que ele não deveria capturar. Qual seria a vantagem, então, de nós recapturarmos esse cavalo com o peão de B, ao invés de recapturar com o peão de D? Se você retoma esse bispo com o peão de B, você gera a casa D4 para o cavalo ir. Então, cavalo D4 aqui vai ser um dos lances tranquilos do seu adversário acabar jogando. Se ele jogar cavalo D4, agora nós temos aqui alguns truques na manga, certo? Primeiramente, nós precisamos lidar com a ameaça de dama H5 cheque. Essa é uma ameaça inerente à movimentação do peão de F na abertura. Todas as aberturas que se move o peão de F cedo, você precisa lidar
com essa ameaça de alguma forma. E os jogadores aí do Gambito Lucchini, os jogadores do Gambito Rousseau, são aberturas extremamente semelhantes, ou se não do Gambito do Rei, vão gostar da ideia de cavalo F6 aqui. No entanto, eu tenho uma maneira melhor de lidar com esse ataque das brancas, que é o dama F6. Por quê? Você não para o cheque, na realidade você o convida. Por quê? Esse cheque parece bom, só que ele perde uma peça. Dama H5 cheque aqui vai ser respondido com o peão G6 atacando a dama e ele toma achando que o peão de H tá cravado, ou pelo menos o padrão tático natural dele é pensar que o peão tá cravado. Só que não tá. Na realidade a nossa torre tá muito bem defendida pela dama. Quando a gente retoma, tá caindo a dama e tá caindo o cavalo e não dá para defender os dois. Dama G4, ganhamos uma peça, simples assim. Se a dama toma em G6, o rei vai para D8 e não temos nenhum problema na posição. Veja só, você perdeu o roque, mas ganhou uma peça no processo. E por mais que pareça meio assustador jogar com o rei no centro do tabuleiro, tão cedo na partida e com a dama ali, ele não tem nenhum cheque disponível e não vai ter em nenhum momento, certo? Veja só como é fácil de desenvolver um ataque aqui para as pretas. Se o adversário faz o roque, bispo D6 já é chato, bota pressão ali na casa de H2. Se o adversário, por exemplo, jogar algo como peão G3 para poder bloquear o bispo, a gente já tem a possibilidade de jogar cavalo E7 aqui, atacando a dama, certo? A posição já fica superior para as pretas em pouquíssimos lances e nós vamos desenvolver um ataque posteriormente também com bispo A6, atacando a torre dele, que tá ali na casa de F1, e bem, tá tudo muito tranquilo para as pretas jogarem aqui, certo? Outra alternativa, além do cheque que a gente gera com esse dama F6, é provocar peão C3 defendendo o cavalo. Isso daqui é terrível para as brancas, porque agora nós podemos jogar bispo A6. E bispo A6 corta o roque das brancas e elas não têm nenhuma maneira de lidar com esse bispo, uma vez que o bispo aqui vai cortar o roque, depois ele pode se estabelecer na casa D3. D3 não pode ser jogado pelas brancas, elas não têm nenhuma maneira fácil de desenvolver essas duas peças, porque o peão de C3 está bloqueando o cavalo, o peão de D está bloqueando a saída do bispo, não podem rocar, estão completamente paralisadas, e se você liga o engine aqui, ele já dá 3 pontos de vantagem para as pretas, mesmo que a gente tenha 1 ponto a menos de material. Mas é porque nós vamos desenvolver normal e o nosso adversário não. Nós vamos botar as peças pro jogo e ele vai ficar com esse rei aí dele no centro, prontinho para ser atacado. Se até esse momento do vídeo você já aprendeu algo que você não sabia, não deixe de se inscrever no canal e disparar o like. É de graça, é rápido e me ajuda muito. Inclusive, a maior parte de vocês ainda não é inscrito no canal, viu? Então não deixe de se inscrever para você não perder os próximos vídeos. Se você não aprender os gambitos, você vai acabar perdendo jogando para eles, viu? Então, vamos agora para a próxima parte. Uma vez que nós chegamos à conclusão de que as brancas não podem capturar o peão de F5, elas precisam defender ele de alguma forma. As duas maneiras possíveis de se defender são cavalo C3 ou peão D3. Independente da escolha, nós vamos capturar o peão de E4, portanto, o que é que as brancas estão decidindo na realidade é qual peça ou peão vai ocupar a casa de E4. O mais comum é que eles defendam de peão, com peão D3, nós seguimos capturando, eles precisam recapturar para reganhar o material, e aqui o lance que funciona é o lance cavalo F6, simplesmente desenvolvendo em direção ao centro. A linha principal segue com o roque e nós não podemos capturar o peão G4, certo? A captura aqui não vai ser boa, porque depois vem torre E1, ele vai ter pressão tática aqui no peão G5, a posição não é interessante para o jogador de pretas. Portanto, nós temos algumas coisas a se preocupar. Nós precisamos desenvolver esse bispo para fazer o roque, mas tirar o bispo para C5 agora seria um gambito, porque existe a possibilidade do nosso oponente capturar o peão e, na sequência, capturar o peão de E5 que está caindo. Esse gambito pode ser jogado, é completamente tranquilo e seguro para as pretas jogarem. Na sequência, nós teremos pressão de longo prazo no peão de F2. Muito provavelmente, vamos conseguir recuperar o peão que nós gambitamos em poucos lances. Por exemplo, seguindo os lances mais jogados. As brancas seguem com o cavalo C3, simplesmente desenvolvendo em direção ao centro. D6 chuta o cavalo. O mais natural aqui é que ele vá para a casa de D3, onde ele ataca o bispo. Se cavalo toma C6, a posição resultante aqui é melhor para as pretas. Nós podemos jogar o simples dama E8, recuperando o peão, uma vez que estamos atacando o cavalo, bem como atacando o peão de E4, beleza? Então, o melhor para as brancas é voltar o cavalo para a casa D3, atacando o bispo, que precisa sair. Nós não vamos recuá-lo para B6, ao invés disso, vamos jogar o lance mais ativo, bispo D4, e o lance resultante aqui é cavalo E2 chutando o bispo mais uma vez. As brancas acreditam que estão ganhando tempos em cima desse bispo enquanto fazem uma manobra de cavalo esperta, vão trazer o cavalo aqui para G3 depois que o bispo for para D6. Na realidade, essa posição é melhor para as pretas. Cavalo G3 aqui é um erro bem grave que as brancas cometem na maior parte dos casos,
porque permite um ataque. Esse cavalo está numa casa relativamente vulnerável, apesar de não parecer, por conta da cravada que o bispo tem no peão de F. Então, seguimos, por exemplo, com o cavalo G4, o adversário muito naturalmente chuta o nosso cavalo e agora dama H4 ameaça capturar o cavalo. Puro e simples. Se ele segue tomando o nosso cavalo, que seria o lance mais tranquilo de se jogar, nós simplesmente tomamos o cavalo dele e temos 3 peças ameaçando o peão de F. Na sequência também, por exemplo, dama E1, aqui é o lance mais jogado, nós simplesmente recuperamos o peão que foi gambitado e a posição é melhor para o jogador de pretas. No entanto, esse bispo C5 ele tem que ser jogado com algum grau de entendimento de uma posição de ataque e com total conhecimento de que ele estaria gambitando o peão. Outra possibilidade que as pretas podem jogar é o simples peão D6. Defendem o peão e novamente vão ter pressão de ataque ao longo da coluna F. No entanto, agora o bispo vai ficar para dentro da cadeia de peões e vai ser desenvolvido para a casa E7. Se você jogar bispo C5 e seu adversário não perceber que ele tem como ganhar um peão, ao invés disso jogar o lance mais jogado, cavalo C3, aí você joga D6 e você tem o melhor dos dois mundos. O ataque e o bispo para fora da cadeia de peões. Mas contra os jogadores mais fortes, você vai ter que escolher uma coisa. Ou você tem o ataque ou você tem aí uma posição mais sólida para defesa. Então, peão D6, você vai seguir com o bispo para dentro da cadeia de peões, que é a opção mais sensata. E, geralmente, o adversário aqui vai jogar algo como torre 1. Por quê? Agora que o peão de E5 está defendido, o peão de E4 está novamente ameaçado pelo cavalo. Esse torre 1 é totalmente sensato em todas as outras linhas da Ruy Lopes, exceto nessa. Nessa linha nós teremos pressão de ataque ao longo da coluna F e, por consequência, esse torre 1, sendo ele um dos lances mais naturais e comuns para defender o peão, vai levar a algum grau de vulnerabilidade à posição do nosso adversário. Então, bispo E7, peão H3, eu estou só fazendo os lances mais comuns para os dois lados, nós fazemos o roque, cavalo C3 e agora nós podemos jogar rei H8 para tirar o rei aqui dessa diagonal que ficou enfraquecida. E muito naturalmente as pretas vão seguir com o ataque. O lance mais comum para brancas é jogar cavalo D5 e nesse caso tem um sacrifício muito interessante que você pode fazer, que seria tomar o cavalo e na sequência sacrificar a sua torre pelo cavalo de F3. Esse lance é extremamente inteligente, é uma tática muito legal. Olha só, torre toma F3, vai provocar o seu adversário a retomar de dama, que leva a uma posição vitoriosa, porque agora temos cavalo D5, que dá um duplo na dama e no bispo, e nós vamos também recapturar a qualidade após cavalo toma D2. Mesmo que o adversário defenda, por exemplo, com dama D3 aqui, bispo F5 reafirma a ameaça e agora nós vamos tomar em C2, não importa o que o oponente faça. Então, por exemplo, dama F1 e nós recuperamos a qualidade que foi sacrificada. Então, se peão D3, esses vão ser os temas principais aqui da posição. No entanto, outra maneira que o adversário tem de responder é com cavalo C3. Novamente, nós vamos seguir tomando o peão, certo? E agora a diferença é que vai ter um cavalo aqui na casa de E4. Antigamente se jogava muito o peão D5, isso daqui é conhecido como a antiga linha principal. No entanto, o peão D5 foi refutado, né? Se o cavalo G3, a posição é melhor para as pretas. Só que hoje em dia as pessoas conhecem a linha cavalo toma E5, que é uma tática bem interessante. E aqui agora, após você capturar o cavalo, as brancas capturam o nosso cavalo e nós não podemos nem tomar de volta. Se a gente toma de volta, obviamente ele vai tomar de bispo e a posição é melhor para as brancas. As pretas ainda têm como jogar essa posição, por exemplo, com dama G5 atacando o bispo. E agora, se esse cavalo se mover achando que vai dar algum cheque descoberto, nós simplesmente capturamos a peça que está de fato dando cheque. E a teoria é relativamente extensa, no entanto, eu não vou recomendar que você entre em nada disso. Eu não vou recomendar que você jogue esse peão D5 porque é muito taticamente agradável para as brancas. Apesar de a teoria ali ditar que a posição é mais ou menos igual, com leve vantagem para as brancas, então se você souber jogar o seu adversário não. Você pode até conseguir uma posição melhor, mas eu vou recomendar que você siga de maneira simples aqui, por exemplo, cavalo F6, ameaçando ali o cavalo que está na casa de E4. Se siga cavalo toma F6, nós podemos simplesmente recapturar aqui de dama sem grandes problemas, certo? A posição aqui está relativamente tranquila, o mais comum é que o nosso adversário vai seguir com dama E2 ameaçando o peão. Se nós jogarmos algo que defende o peão aqui nessa posição, o nosso esforço ele é fútil, porque o peão está cravado. Portanto, se nós jogarmos peão D6, parece um lance extremamente sólido aqui na posição. Na realidade, pode seguir peão D4 e agora nós vamos perder o peão de qualquer forma, certo? Além de que tem a ameaça do avanço prendendo o nosso cavalo. Por consequência, as pretas na realidade gambitam o peão. Novamente, né, jogando aqui de maneira ativa e ofensiva, jogam bispo E7. E agora, após a captura do peão,
né? Por exemplo, o bispo toma cavalo, que é o lance mais comum. Nós retomamos com o peão de D, cavalo toma peão. Nós podemos seguir fazendo o roque e utilizando essas linhas de ataque. Agora nós temos uma dama e uma torre pressionando a posição aqui do nosso adversário, principalmente pressionando o peão de F2, certo? Aqui a posição é muito dinâmica e é considerado relativamente igual, já tendo sido alcançada 45 vezes em jogos de mestres. Então saiba que isso daqui não é nenhum gambito maluco, isso na realidade tem bastante respaldo. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha aprendido algo de novo, se inscreve aí no canal, dispara o seu like, um abraço e até a próxima.